Olá, boa tarde. O TV Jornal Primeira Edição já está no ar com informações atualizadas sobre o coronavírus. Secretaria de Saúde divulga novo boletim epidemiológico de Votuporanga. Município monitora 14 casos suspeitos da doença. Governo do Estado de São Paulo confirma a primeira morte por coronavírus. Ainda não há informações sobre a vítima. Prefeito João Dado decreta emergência em saúde pública devido ao avanço dos casos suspeitos. O anúncio de medidas a serem adotadas foi feito ontem à noite. Vamos esclarecer ainda mitos e verdades sobre o uso do álcool gel. Cartório eleitoral suspende atendimentos a partir de hoje. O Covid-19 também foi assunto na sessão da Câmara de Vereadores. Além dos pronunciamentos, 2 projetos de lei foram aprovados. Hoje tem as vagas de emprego para Votuporanga e região e as últimas notícias do mundo da bola. É terça-feira, dia 17 de março. O TV Jornal já está no ar. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de morte de uma vítima por coronavírus. A informação foi divulgada pelo governo estadual na manhã de hoje. A vítima é um homem de 62 anos que tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. Nesta manhã havia 301 casos do novo coronavírus confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. Aqui em Votuporanga, a Prefeitura divulgou ontem à tarde, às 5h15, o boletim epidemiológico atualizado. O município monitora 14 casos suspeitos do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, nenhum caso positivo, sem histórico de viagem, porém com contato com suspeitos ou contato de viagem ao exterior. No Brasil, reforçando conforme a última atualização do Ministério da Saúde, existem 2.064 casos suspeitos e 301 confirmados. No estado de São Paulo, são 1.777 casos suspeitos e 152 casos confirmados. E por conta disso, o prefeito João Dado, em edição extra do Diário Oficial, publicou o decreto de estado de emergência em saúde pública. Desde sexta-feira, quando surgiram os primeiros casos suspeitos, secretários municipais e outras autoridades realizaram reuniões para traçar estratégias. O anúncio de medidas a serem adotadas foi realizado ontem à tarde. Antes da coletiva de imprensa, para explicar as medidas preventivas adotadas, representantes de diversos setores da cidade estiveram reunidos para que juntos encontrem soluções que deem mais segurança à população. O encontro faz parte de uma das ações do decreto publicado e que muda a rotina da cidade. Deixou no decreto que a sociedade, de uma forma organizada, acompanhe as decisões do município, porque é importante que todos passem para frente a realidade que está aí para acontecer e que é mais do que sabido que a circulação das pessoas é que propaga esse vício. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Votuporanga publicou um decreto que estabelece emergência em saúde pública. A medida visa agilizar processos burocráticos na contratação de serviços e compra de produtos, por exemplo, mas também estabelece medidas preventivas que devem ser cumpridas imediatamente. Entre elas, o fechamento das escolas e creches municipais. Será organizado por todas as unidades escolares, nós temos 32 unidades, serão organizadas as ações junto aos pais, está sendo mandado informativos pelas crianças para os seus pais, no sentido de que as aulas a partir do dia 23 estão completamente suspensas, não só no ensino fundamental, como também nas creches de 0 a 5 anos de idade, as crianças mais novas. E essa medida está consolidada por uma prática em países desenvolvidos, que também
adotaram e através dessa adoção eles impedem que a criança se torne um vetor de transmissão do coronavírus. Alteração também no transporte de alunos e do coletivo urbano, além das ambulâncias. Então o transporte rural está sendo suspenso a partir de quarta-feira, dia 18 de março. E o transporte urbano das crianças estará suspenso a partir da segunda-feira, dia 23. Além disso, no transporte público urbano, feito pela empresa concessionária Itamaraty, nós estamos, através de entendimentos com essa concessionária, estabelecendo a exigência, a obrigatoriedade, no sentido de que em todas as viagens haverá, ao final da viagem, uma higienização das unidades, dos ônibus ou de vans, enfim, o veículo que estiver sendo utilizado nesse transporte. Outra suspensão estabelecida pelo decreto é a realização de eventos na cidade, sejam eles particular ou público. Que tipo de evento? Festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares. Porque essa norma, uma norma dura, uma norma de caráter que, de certa maneira, controla a realização de eventos no município, que na medida em que você tem um evento sendo realizado no município com centenas de pessoas, aquele evento se torna um grande transmissor do vírus. Também está estabelecido um comitê de crise, que vai acompanhar a situação diariamente. Então, dessa maneira, nós vamos estar aportando à Secretaria da Saúde pelo menos mais uns 30 servidores que vão estar contribuindo para a solução, ou pelo menos a minoração dos problemas de transmissão do vírus. Além disso, nós estamos suspendendo por tempo indeterminado férias, licenças que possam ser suspensas de acordo com a legislação, afastamentos remunerados em outros poderes ou servidores da Secretaria, que são servidores da Secretaria da Saúde, porque nós precisamos, nesse momento, da máxima força de trabalho para atuarmos em benefício da coletividade. Outra novidade explicada durante a coletiva de imprensa é a disponibilização do prédio de uma unidade de saúde que ainda vai ser inaugurada, para que a Santa Casa utilize caso seja necessário para atendimentos aos casos suspeitos ou confirmados. E ontem, durante a coletiva de imprensa, também foram destacados os casos suspeitos daqui de Votuporanga. Na cidade, o plano de contingência foi adotado na sexta-feira, quando apareceram os 3 primeiros casos suspeitos de Covid-19 em Votuporanga. A gente faz os ajustes necessários conforme os casos vão aparecendo, né? Ele já foi ativado no primeiro caso suspeito, então ele está em movimento, e que todos os dias, no final da tarde, a gente emite um boletim epidemiológico municipal com a situação do município, os casos suspeitos. Quando começarem a positivar ou negativar esses casos, a gente também vai estar atualizando nesse boletim, e qualquer mudança vinda do Ministério da Saúde, a gente coloca nesse boletim que a gente emite para a imprensa, para que a informação também chegue para a população. A secretária de Saúde, Márcia Reina, também explicou o perfil dos casos suspeitos que estão sendo investigados na cidade. Até o momento da coletiva, haviam 12 casos. O caso que chegar na unidade e ele foi classificado como suspeito, ele vai receber as condições para poder levar máscara e luva. A máscara, ela tem um prazo de validade para serem utilizadas. Então, tudo isso vai ser considerado, e também o período do exame, o período que ela vai ficar em observação. Quem tiver alguma dúvida sobre a doença, agora possui um canal direto de comunicação, que vai funcionar por 24 horas. Temos o 0800, então 0800 771 8070, é o plantão 24 horas para tirada de dúvidas, tanto para a população como para os profissionais de saúde. Tem dúvidas sobre a situação, como está, os sintomas, o que fazer, é só ligar nesse 0800 que a gente tem, que está disponível, 0800 771 8070.
É muito importante a conscientização de todos em intensificar ações de prevenção e evitar aglomerações. Os especialistas recomendam que quem puder, por exemplo, trabalhar em casa, é melhor. Vamos fazer a nossa parte. O serviço de monitoramento de plantão para esclarecimentos 24 horas da Secretaria de Saúde atende pelo telefone 0800 771 8070. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo telefone para que não haja dúvidas, para que você fique muito bem informado. O telefone 0800 771 8070. E a Associação Comercial de Votuporanga, atenta às solicitações do Ministério da Saúde e também do governo municipal, está adotando novas medidas para combate do avanço do coronavírus na região. Sobre isso a gente fala agora com o Josiano Garofolo, que tem mais detalhes. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Por conta do avanço do coronavírus, a ACV, a Associação Comercial de Votuporanga, divulgou uma nota com algumas medidas, informações que estão sendo, medidas que estão sendo tomadas pela entidade por conta dessa questão do coronavírus. A primeira delas diz respeito ao sorteio da promoção Liquida Votu. As promoções da ACV, que geralmente tem os sorteios ao público, aberto ao público aqui na Concha Acústica, na região central de Votuporanga. Dessa vez, o sorteio da Liquida Votu, que vai sortear um carro 0 km, entre outros prêmios. Sorteio que será amanhã, quarta-feira. O sorteio será mantido, mas ao invés de ser aqui na praça, será com transmissão ao vivo pela página da ACV no Facebook, facebook.com/ACVnet, e também Instagram, ACVnet, @ACVnet, a partir das 10 horas da manhã, sendo restrito a presença da imprensa e diretores. Ou seja, então o pessoal vai poder conferir o resultado, mas por meio da transmissão ao vivo no Facebook e no Instagram da Associação Comercial de Votuporanga. Outra medida tomada pela ACV, em parceria com a Associação Industrial da região de Votuporanga, a AIRVO, é o envio de cartilha que destaca atitudes preventivas e sintomas de coronavírus. Empresários e colaboradores da Associação Comercial começarão a receber a partir de hoje, terça-feira, o material entre as orientações: higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool em gel e também recomendação para evitar multidões e, ao tossir ou espirrar, levar ao rosto a parte interna do cotovelo. São várias as orientações prestadas. Votuporanga tem, a ACV também aproveita e divulga na nota o telefone, o 0800 disponibilizado pela Prefeitura de Votuporanga, que é o 0800 771 8070. Então é esse o telefone, e a gente reforça que o sorteio da promoção Liquida Votu será realizado, não será aberto ao público, mas apenas para diretores e a imprensa, e terá transmissão ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram da Associação Comercial. Stephanie, eu volto com você. Nós entramos em contato também com o Poupa Tempo. Em nota, o órgão informou que trabalha desde o início do anúncio da pandemia do coronavírus para informar e orientar a população e também seus colaboradores sobre as medidas preventivas de combate à doença. Como os atendimentos nos postos, em alguns casos, são obrigatórios, o cidadão deve analisar se é necessário fazer neste momento ou aguardar. Por exemplo, quem for renovar a carteira de identidade pode postergar o serviço, já que por lei o documento não tem validade, exceto para viagens para países do Mercosul, no caso de não utilização do passaporte. Já a Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a regulamentação federal, pode ser usada em 30 dias após o vencimento. E essa orientação serve para todos os outros órgãos. Se você pode adiar qualquer coisa, consulta, ida ao Poupa Tempo, adie. O melhor é fazer essa prevenção agora, ficar em casa e posteriormente resolver os problemas. E uma das orientações para conter o coronavírus, o uso do álcool em gel para prevenir. Diante de tanta notícia, às vezes a gente fica na dúvida do que realmente é verdadeiro ou do que é fake news. Hoje nós recebemos uma dúvida, por exemplo, se é verdade que
O álcool 70% misturado com gel de cabelo tem o mesmo efeito. Gabriel Durães conversou com o coordenador dos cursos de Biomedicina e Farmácia, o professor Roberto Malta, e traz os detalhes para a gente agora. Gabriel, boa tarde. Oi, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham o TV O Jornal. Na internet estão rolando muitas notícias falsas a respeito do uso do álcool em gel e também de muitos outros produtos na prevenção do coronavírus, né? E para falar um pouquinho sobre esses cuidados e revelar se são mitos ou verdades, eu estou aqui com o Beto Malta, que é coordenador do curso de Biomedicina e também de Farmácia aqui da Unifev. Fala pra gente, é verdade que o uso do álcool 70% misturado com gel de cabelo traz o mesmo efeito que o álcool em gel? Não, isso não é verdade. Nós temos um sério problema nisso daí. O álcool em gel, ele é uma formulação farmacêutica, ele é feito com produtos que têm uma procedência, que têm qualidade, e é feito todo sobre uma garantia, né? Então, misturar o álcool 70 com o gel de cabelo ou com gelatina, isso reduz o potencial do álcool, né? E não haveria necessidade, porque se você já tem um álcool 70, pode usar o álcool 70 líquido, não há necessidade de você usar em gel. Certo? Então, assim, o pessoal deve procurar um álcool gel em uma farmácia de confiança ou álcool gel industrializado que é vendido no supermercado para poder estar utilizando. Então, isso acaba sendo um mito mesmo. E, inclusive, você falou da gelatina, né? A mistura do álcool 70% com a gelatina. Mesmo tendo, muita gente diz, é até engraçado, que o pessoal fala que traz a mesma consistência, mas a consistência às vezes não ajuda muito, né? Não, a questão não é da consistência, a questão é de uma falsa ideia de proteção. Isso pode estar colocando em risco a pessoa e colocando em risco também toda a população. Então, não se deve misturar nenhuma formulação caseira. O álcool em gel é uma forma farmacêutica que deve ser feita em laboratório que tenha uma garantia de qualidade. E em muitos locais, mercados e também em farmácias, alguns desses produtos, como o álcool em gel, estão já em falta, né? Em muitos, ou até em pequenas quantidades, né? E tem alguma alternativa que o pessoal possa fazer caso não encontre o álcool em gel? Então, a alternativa é essa, não saia de casa. Nós estamos num período de quarentena, a pessoa tem que ficar em casa. Se ela ficar em casa, não há necessidade dela usar álcool gel. O álcool gel seria necessário para as pessoas que não podem ficar em casa, que têm um trabalho, que têm que estar diretamente lidando com a população, por exemplo, os profissionais de área de saúde. Eles precisam se paramentar, então eles precisam usar máscaras, precisam usar o álcool gel. Então, vamos deixar para quem realmente necessita, para não faltar para as pessoas que precisam. E para quem puder, fique em casa. Então, na falta de álcool gel também, você pode lavar as mãos com água e sabão. Certo? Outra coisa também que o pessoal está comentando aí, a questão do uso de vitaminas. Eu acho que é importante falar para as pessoas. Isso dá a sensação de uma falsa proteção. Então, vitamina C, vitamina D, tem profissionais prescrevendo, mas isso não garante uma imunidade contra o coronavírus. O ideal é que você fique em casa, não saia. Se você tiver algum sintoma, também procure os médicos, né, para poder te orientar melhor com relação à procedência, ou com relação ao que você deve fazer nessa situação. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, aqui está ao meu lado de novo o professor Beto Malta, trazendo todas essas informações para a gente. Então, reforçando, tomem cuidado com as notícias falsas, procurem fontes confiáveis, porque a gente sabe que qualquer notícia falsa, qualquer uso incorreto de algum produto pode trazer ainda mais malefícios para a gente, né? Eu volto com você aí no estúdio. O mundo está em alerta com o coronavírus. Como o professor disse, é importante quem puder ficar em casa, em isolamento social. E aí a gente pode aproveitar esse tempo para também limpar os quintais, por exemplo, para conter o avanço da dengue. Nós conversamos com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Votuporanga, que informou que a cidade registrou até a última sexta-feira 3.198 casos positivos da doença. Em investigação, são 4.867. Não podemos descuidar e agora, né, importantíssimo, atenção triplicada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem mais informações sobre o coronavírus. Os atendimentos nos cartórios eleitorais foram suspensos. Vamos falar ainda sobre a sessão da Câmara de Vereadores e as últimas notícias do mundo da bola, então não saia daí que a gente volta já.
Com o avanço do novo coronavírus, no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou recomendações para toda a população e a gente vem divulgando isso em todos os nossos telejornais. Hoje de manhã, o coordenador do curso de Medicina, o professor doutor Mauro Esteves Hernandes, participou do Jornal da Manhã Unifev com orientações e falou sobre a gravidade desse vírus. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos diante aí de um problema também de educação, né? A Covid-19, ela não é um resfriado comum, né? Nós estamos aprendendo com ela. E o que ela tem se mostrado em uma população específica, e veja, ontem os números, porque os números são atualizados dia a dia, né? Então ontem nós já tivemos alguns dados mostrando que não é só a população idosa, né? Que até então estava assim, a população idosa, ela tem maior risco sim, porque ela tem outras doenças junto, como hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, algumas doenças reumatológicas, né, como lúpus. Então, é uma população que tem algumas doenças que são agravantes. Entretanto, o comportamento em jovens, em alguns jovens, também não tem sido um comportamento tão bom. E é um vírus que ele tem como diria, ele tem um tropismo, mas em outra linguagem, ele tem uma predileção, ele gosta muito, né? E passa pelo pulmão. E no pulmão tem sido uma resposta inflamatória desse pulmão muito grande. O vírus, ele é mais grave do que estava se imaginando. Eu acho que essa mensagem tem que ficar. Ela não é uma gripe comum. Não é motivo de alarme. Nós não temos que ficar alarmados, nós temos que só cumprir o nosso papel. Como a Meg estava dizendo agora muito bem. Se todos nós fizermos a tarefa de casa, nós passaremos por essa gripe, por esse resfriado, né? Nós passaremos pela Covid. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspenderá a partir de hoje o atendimento presencial ao eleitor nos cartórios eleitorais e postos de atendimento localizados no Poupa Tempo, bem como o agendamento pelo site. Só lembrando que aqui em Votuporanga o cartório fica na esquina da Rua São Paulo com a Piauí. Segundo nota divulgada pelo órgão, trata-se de medida preventiva à segurança e saúde de servidores e eleitores. A decisão necessária e em linha com orientações da Organização Mundial de Saúde e autoridades sanitárias brasileiras tem o objetivo de minimizar os riscos de transmissão do coronavírus. Os eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento, devem fazer contato por telefone com o cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual atendimento. Certidões de quitação eleitoral e outros serviços podem ser acessados através do site tre-sp.jus.br. E a TV Unifev, segue acompanhando toda essa movimentação local e regional em relação ao coronavírus. Como a gente já falou aqui no TV O Jornal, muitos locais estão mudando horários e até a maneira de atendimento com o objetivo de prevenir a disseminação do vírus. A gente fala agora sobre os supermercados. Danilo Arroio Martins foi conversar com o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e traz as orientações para a gente. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Com o avanço do coronavírus, muitas pessoas ficam com medo de sair de casa. Só lembrando que os estoques dos supermercados, as vendas, continuam normalmente. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é o Renato Martins, ele que é o vice-presidente da APAS. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no TV Jornal. Bom, de acordo com a APAS, no último final de semana houve um aumento de 8,5% do movimento dos supermercados por falta de faltar produtos. Qual que é o posicionamento da APAS? O posicionamento é normal. O supermercado, como farmácias, são atividades essenciais para os consumidores. O fato de se deslocar ou não de casa, existe um apelo sim, em virem menos pessoas, mas a atividade nossa de supermercado continua normal. O desabastecimento não vai acontecer.
o consumidor não tem necessidade de fazer um estoque em sua residência. Foi identificado um aumento no faturamento esse final de semana, um pouco mais atípico, por algumas atividades. Existia ofertas da Semana do Consumidor, que foi comemorado no dia 15, domingo, o final de semana. Na capital aconteceu um volume maior de vendas, sim, às vezes com uma preocupação de estocagem, o fato é que no interior esse fato não aconteceu. Então, assim, tranquilizar a população, não vai haver desabastecimento, não vai haver aquele problema da greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros não irão parar, as atividades econômicas em grandes partes como essenciais, uma delas o supermercado, farmácias, hospitais, isso tem que continuar funcionando normalmente. Bom, e nesse momento muitas informações chegam ao consumidor, que uma delas em relação ao revezamento da abertura dos supermercados. Isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Isso, a abertura pode... Nós vamos estudando cada dia um caso, pessoas falando em horários diferenciados de abertura do supermercado, ainda não se cogitou nada nesse sentido. O funcionamento normal dos supermercados. Bom, a exemplo de outros países que tivemos aí prateleiras vazias, com falta de alimentos, de papel higiênico e também o álcool gel que já está faltando atualmente nos supermercados, isso não deve acontecer por aqui? Não deve acontecer. A gente acredita que aí daqui 10 ou 15 dias, conforme esse aumento da demanda do álcool gel, ela deva se normalizar por completo. Os estoques, os pedidos estão acontecendo cortes por parte da indústria para poder pulverizar um atendimento do número maior de clientes. Então você faz uma compra aí de 100 caixas, a indústria te entrega 30, 40, mas é para poder pulverizar, que é ter um maior número de pessoas e clientes atendidos. Então isso consequentemente vai chegando, acaba, essa é uma demanda que vai acontecer, mas que no prazo aí de 10, 15 dias se normaliza em 100%. Ok, obrigado pelas suas informações. Então, como disse aí o diretor e vice-presidente da APAS, não vai faltar alimentos e outros produtos nos mercados, não vai haver desabastecimento, então não há a necessidade de você correr, fazer estoque aí na sua casa. Fique tranquilo, tudo está funcionando normalmente. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Ontem teve sessão na Câmara Municipal. A reunião legislativa ficou restrita a parlamentares, servidores e a imprensa. A medida foi tomada pela Casa de Leis por conta do coronavírus. Além disso, além dos pronunciamentos, 2 projetos de lei foram aprovados. Com a Câmara vazia por conta das medidas preventivas adotadas pela Câmara de Vereadores, em decorrência do avanço de casos suspeitos de coronavírus em Votuporanga, a sessão iniciou com o uso da tribuna. Entre os assuntos, o plano de contingência adotado pelo Poder Executivo. Peço compreensão das pessoas que nos assistem pela TV, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Nós, vereadores, estamos todos atentos ao que está acontecendo, em perfeito diálogo com o poder público, para que a gente possa também, dentro da nossa responsabilidade, uma vez que representamos parcela da população, nos comunicar também. Eu acredito que questões políticas, nesse momento, têm que ser colocadas de lado, entre situação e oposição, adversários políticos, mas nós temos com foco de passar por uma crise como essa, como já passamos por várias. Também parabenizar a administração pública municipal do seu prefeito, João Dado, que vem tomando algumas ações, algumas medidas importantes no que tange a proliferação da doença nas escolas, em aglomerações de pessoas. Então fica aqui as nossas considerações pela equipe de secretariados. O vereador Ali também falou sobre o coronavírus, mas sobre a escassez do álcool em gel 70%, necessário para a higienização das mãos na ausência de água e sabão. Todo aquele comerciante que estiver cobrando de forma abusiva medicamentos, máscara, que denuncie, chama a imprensa e vamos forçar a barra, porque os caras não podem fazer isso. Isso é um desserviço com o país e com a população. É uma falta de respeito com o contribuinte. O cara é explorável, Serginho. Tem cara comprando caixas e caixas de álcool gel para poder ganhar na especulação. Outros estão dividindo o gel em 3 partes para vender por triplo do preço. Você sabe o que eu estou falando a verdade. Isso é cara que não pensa no povo e não pensa em ninguém, só pensa no bolso dele. O atendimento na Santa Casa de Votuporanga para casos suspeitos de coronavírus foi destacado pelo vereador Daniel Davi, que reforçou o acolhimento realizado. A população que fique tranquilo,
que a Santa Casa está sim preparada para receber a população caso necessita, né, de um atendimento em cima dessa situação coronavírus ao qual nós estamos vivendo. Outros assuntos também foram repercutidos na tribuna, como a instalação de iluminação na academia ao ar livre do bairro Pacaembu. O projeto de lei previsto e que homenageava o capitão Constantino Santoro como nomeação da Junta de Serviço Militar, de autoria do vereador Vilmar da Farmácia, foi retirado da pauta. Outros 2 projetos foram incluídos e aprovados. Eles tratavam sobre retirada do nome do contribuinte dos órgãos de proteção de crédito após parcelamentos firmados com o fisco municipal. E também a criação de 2 vagas de controlador interno e, ao mesmo tempo, extinção de 2 vagas de analista do Executivo. O projeto, que denomina a Rua José Moretti, de autoria da missionária Edinalva Azevedo, também foi aprovado. A Câmara Municipal de Votuporanga informou que restringiu as atividades legislativas, especialmente aquelas que promovam aglomerações de pessoas no seu espaço físico por conta do avanço do coronavírus. Fica definido que durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões, o acesso ficará restrito aos parlamentares, servidores e imprensa. O plenário Dr. Octávio Viscardi e o plenarinho irão permanecer fechados ao público em geral. As sessões ordinárias, extraordinárias e as audiências públicas previstas em leis podem ser acompanhadas ao vivo pela TV Unifev ou pelas redes sociais e site da Câmara Municipal. O horário de expediente ao público externo também terá alterações e será restrito das 9 da manhã à 1 da tarde. A administração da Câmara Municipal de Votuporanga informa que está reforçando as medidas preventivas de controle da pandemia, como o uso de álcool gel e materiais descartáveis, como toalhas de papel utilizados na higienização de mãos e rosto. Os gabinetes dos vereadores também devem evitar visitas e reuniões de apoiadores ou lideranças, devendo priorizar o atendimento por meio eletrônico ou telefone. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3421 1188. E antes da gente falar do teleemprego, a gente lembra que as aulas na Unifev, Centro Universitário de Votuporanga, também Colégio Unifev e todas as atividades de extensão estão suspensas também por conta do coronavírus. As informações podem ser acompanhadas nas redes sociais da instituição Unifev Votuporanga, Colégio Unifev e também pelo site unifev.edu.br. E vamos agora ao teleemprego, vamos acompanhar aqui na tela as vagas disponíveis no mercado de trabalho. A vaga para auxiliar contábil e auxiliar de escrita fiscal. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail fiscal.mg@terra.com.br. A vaga também para assistente de almoxarife, atendimento ao cliente, suporte técnico. Para mais informações, o telefone é o 3411 1700. Tem mais vagas, vamos acompanhar. A vaga para comprador, para loja de materiais para construção, técnico para laboratório de análises clínicas, auxiliar de produção para empresa de automação e recepcionista para clínica odontológica. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3422-5968. A vaga ainda para vendedor interno ou assistente de vendas externo e é preciso ter o ensino médio completo, 18 anos e conhecimento básico em pacote Office. Tem interesse? Então anota aí o telefone 3423-1210. E a gente vê agora como fica o clima. Choveu ontem em algumas áreas, inclusive aqui em Votuporanga, e nesta terça-feira o tempo deve ser assim também. O ar seco deve continuar, as temperaturas sobem um pouco, o dia é de sol com aumento de nuvens e pode ter pancadas de chuva à tarde. Em Valentim Gentil hoje os termômetros variam entre 23 e 33 graus. Em Tanabi a mínima é de 22, a máxima é de 34 e em Votu fica um pouquinho mais quente. A mínima é de 22, máxima de 35 graus e neste momento a temperatura aqui na cidade, segundo o portal Climatempo, é de 33 graus. A gente já emenda aqui para falar agora sobre o esporte. Vamos saber quais são as últimas notícias do mundo da bola com ele, né? A gente volta a falar com o Josiano Garofolo. Josiano, é com você. Stephanie, estou de volta agora para falar sobre esporte, falar sobre Clube Atlético Votuporanguense. Depois da grande festa da torcida na Arena Plínio Marim no domingo, vitória 3-0 contra o Sertãozinho, a questão do coronavírus, a preocupação
com o avanço do coronavírus, chegou também ao futebol do interior paulista, chegou ao Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, a todas as divisões de São Paulo, os campeonatos foram paralisados. A informação oficial do CAV foi a seguinte: após uma reunião realizada na sede da Federação Paulista de Futebol, na manhã de ontem, reunião que envolveu os 16 clubes participantes da Série A2, a Federação Paulista também, ficou definido que o campeonato está paralisado por tempo indeterminado. A medida foi tomada em virtude da pandemia do Covid-19 coronavírus. O Clube Atlético Votuporanguense, segue a nota, está de acordo com a decisão tomada pelos clubes e a entidade e entende que foi a melhor escolha para esse momento. O presidente Marcelo Stringari chegou de São Paulo, se reuniu com a diretoria e também com os jogadores para definir que, como a paralisação não tem tempo, né, para ser encerrada, para saber quais medidas, né, se o time inclusive continuaria treinando. E hoje pela manhã teve um comunicado oficial divulgado pela assessoria de imprensa do Clube Atlético Votuporanguense que diz o seguinte: por razão da paralisação por tempo indeterminado do Campeonato Paulista da Série A2, devido à pandemia do coronavírus, o CAV, Clube Atlético Votuporanguense, informa que os treinos das equipes profissional e base também serão paralisados. Os jogadores ficarão em suas casas e foram orientados a não viajar, não frequentar lugares com aglomeração de pessoas e também seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde. Funcionários do clube também seguirão essas medidas. Segundo o CAV, completa a nota, nesse momento é hora de pensarmos na saúde de todos, comunicado oficial do Clube Atlético Votuporanguense. Existe também uma especulação sobre o futuro da Série A2, né? Vamos imaginar que a paralisação dure um mês, por exemplo, né? Quem vai bancar os salários dos jogadores, que tem contratos aí de 3 meses, mais ou menos, que é o tempo médio de duração do campeonato. Então tem essa preocupação. Comenta-se extraoficialmente aí que o campeonato pode ser encerrado do jeito que está, e aí nenhum time subiria e nem cairia, que seria bom para Votuporanguense, a gente se livraria desse drama, mas isso não é oficial, pelo menos por enquanto. Stephanie, eu volto com você e desejo boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Obrigada, Josiano. E olha, um lembrete, viu? A partir de hoje, o TV O Jornal segunda edição está em um novo horário. A partir das 8h30 da noite, você fica por dentro da atualização, né, das notícias sobre o coronavírus, enfim, as principais notícias de Votuporanga e região, com o Ender Rodrigues, reforçando, às 8h30 da noite. Amanhã, a gente se vê às 8 no Jornal da Manhã Unifev e ao 12h30 aqui no TV O Jornal. Uma excelente tarde e até mais. Tchau, tchau.